Eu sempre queria ter liberdade assim, em relação ao tempo e principalmente autonomia em relação às coisas que eu queria fazer nas empresas onde eu trabalhei. Mas eu não tinha toda a liberdade e muito menos autonomia. Também tem um outro lado que muitas vezes eu percebia que precisava ficar cumprindo horário. Cara, às vezes eu tinha feito tudo que era para fazer, tinha entregue, tinha agregado valor para a empresa e eram 3 da tarde e a empresa fechava às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. Sem contar que eu tive uns chefes que às vezes me convocavam para reunião às 6 horas da tarde para a gente ficar conversando até às 8 horas da noite e o assunto muitas vezes não era lá uma coisa tão importante. Então eu não me sentia com a liberdade, com a autonomia de projetar coisas, de fazer coisas que eu gostaria de fazer. Foi esse um dos grandes motivos, dentre tantos outros, de eu virar um empreendedor, de eu ter o meu próprio negócio, de eu trabalhar com serviços, principalmente para um cara como eu que gosto de viajar. Então muitas vezes eu tenho que sair daqui do Rio Grande do Sul, ir para São Paulo, para Minas, ou então ir para o interior do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina, que são lugares que eu adoro. E aí eu gosto de viajar, eu gosto dessa autonomia. Por outro lado também, muitas vezes, na segunda-feira, na terça-feira, eu resolvo durante uma tarde e eu vou fazer alguma coisa para mim, para minha família, eu vou dar atenção para as minhas questões pessoais. Essa é a vida de um empreendedor, de uma empresa que presta serviços e que de certa forma não é uma empresa que vende tempo, certo? Então esse é um ponto que eu gostaria de provocar você que hoje trabalha numa empresa a refletir. Será que você tem, por exemplo, como decidir, bem, segunda-feira eu não vou trabalhar. Segunda-feira eu vou dar uma atenção para alguém da minha família. Segunda-feira eu vou passar uma manhã toda, eu faço isso, passar uma manhã toda fazendo uma revisão em estudos. Eu gosto muito de estudar, eu compro muitos livros, eu assisto muito curso online e muitas vezes eu decido, segunda-feira de manhã eu vou focar nesse negócio e eu vou dar atenção exclusivamente para isso aqui. Quando eu era um executivo, segunda-feira, 8 horas da manhã, muitas vezes antes, eu tinha que estar lá. Porque tinha uma reunião, na maioria das vezes desnecessária, que eu tinha que estar lá fazendo número, marcando presença. E é por isso que desde 2005 eu tenho meu próprio negócio. Tem épocas do ano que eu confesso que o cara trabalha bastante. Inclusive eu estou gravando esse vídeo aqui num sábado, porque de certa forma hoje eu pensei assim, já fui correr, já fiz o meu esporte. Já tomei o meu chimarrão, aqui no Rio Grande do Sul a gente toma chimarrão. E sobrou um tempinho durante o dia. Eu digo, tá aí, vou armar a câmera, vou colocar uma mensagem, você pode, e eu vou provocar pessoas que também estão na situação que eu estava há 14 anos atrás. Talvez você esteja sem saber para que lado ir, pensando assim, cara, trabalho nessa empresa, participo de algumas reuniões, não tenho a liberdade que eu gostaria de ter. Pois bem, aqui nesse vídeo eu vou deixar para você um e-book gratuito. E o que é esse e-book gratuito? É Desafio Consultor. Esse é o título que eu e a Thaís Oliveira, que é uma parceira de negócio, que me ajuda muito no ambiente digital, no ambiente online, com as redes sociais, e é uma empresária muito nova que está detonando, está crescendo muito com a consultoria dela. Nós resolvemos juntar as nossas experiências e escrever um e-book e disponibilizar gratuitamente para pessoas como você, que às vezes não aguenta mais essa coisa da rotina, que quer ter sua liberdade, que quer ter sua autonomia, mas não sabe como começar. Esse e-book é justamente uma provocação para pessoas como você. Qual é o primeiro passo? Mesmo antes de você pedir uma demissão na sua empresa, mesmo antes de você se tornar um palestrante, ou um coach, ou um consultor, é para você começar a ter algumas ideias, alguns insights. Baixa o e-book, comenta por aqui e se você tiver dúvida, só fazer a pergunta aqui no meu canal que eu prometo, me comprometo com você que eu faço um vídeo explicando como que eu fiz para dar passo a passo, né, a construção, para construir esse negócio que eu tenho desde 2005 e que eu vivo disso.
num sábado aqui junto com você. Um grande abraço.